Olá pessoal, no nosso terceiro e último bloco falaremos aí sobre os derivativos. O que é um derivativo? São aqueles contratos financeiros cujo valor depende ou deriva do valor de outro instrumento financeiro. Por exemplo, eu posso amarrar um contas a receber com o preço de algum objeto, de um estoque, de uma commodity, por exemplo. Se aumentar, varia aquele contas a receber, por exemplo. As operações com derivativos são usadas como mecanismo de hedge, uma espécie de uma proteção, de um seguro. Em finanças, a palavra tem um sentido de expressar operações que reduzem risco, referindo-se a operações feitas no mercado financeiro para se proteger de oscilações bruscas no preço. Não se trata de um tipo de operação, mas do objetivo da operação. Então, os mercados derivativos podem ser de 4 espécies: o mercado futuro, mercado a termo, mercado de opções e mercado de swaps. Vamos ver esses 4 tipos de derivativos. O mercado futuro tem a função de proteger, por meio da distribuição do risco, os agentes econômicos das variações de preços de seus produtos e de seus investimentos. Se a entidade acredita, por exemplo, que dentro de 6 meses o preço de certo título cairá, ela pode negociar hoje a venda do título para entrega futura em 6 meses, garantindo assim um preço atual que julgue ser mais vantajoso. Na outra ponta estará o investidor que julgue e acredita na alta no preço desse título e espera ganhar dinheiro com isso. Isso é o mercado futuro. Vamos ver agora o derivativo mercado a termo. São aqueles contratos para a compra ou venda de determinada quantidade de ações a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo desse contrato a termo é livre, definido entre os investidores. Então, resumindo, o mercado a termo equivale a uma compra a prazo com juros. Fazendo uma analogia na compra de uma geladeira, o preço à vista é de 1.000 e o a prazo é de 1.080. Um cliente efetuou a compra na segunda opção, ou seja, a prazo. Se ele desistir, ele tem que revender para alguém nestas mesmas condições. No mercado a termo de ações, o funcionamento é muito similar. Uma ação é vendida para pagamento num prazo certo e com determinada taxa de juros em relação à cotação atual. Por exemplo, se a ação da empresa X custa R$ 12,00 no mercado à vista e a compra dessa ação for a termo, será de R$ 12,00 mais a taxa de juros, que costuma ficar próxima à taxa Selic. No dia da realização da operação, o comprador ele é obrigado a depositar uma margem de garantia para que possa comprar essas ações. Com essa margem, ele realiza a compra a termo. Dessa forma, se a ação tiver se valorizado entre o dia da montagem do termo e o seu dia de encerramento, o comprador obterá grande lucro, uma vez que ele paga o valor combinado no dia da abertura, ou seja, os R$ 12,00, e não no dia do encerramento da operação. Mercado de opções. São contratos onde negociam-se o direito por um determinado período de comprar ou vender um lote de ações por um preço fixado, o preço de exercício ou strike. Vou dar um exemplo para vocês. Um seguro de carro comum, ele funciona de forma muito parecida. Ao contratar um seguro, você adquire o direito de vender o carro por um valor pré-fixado, mesmo que haja imprevistos e que eu desvalorize. Por exemplo, você contratou o seguro. Se você bater o carro e der perda total, a seguradora compra o seu carro por aquele valor pré-fixado. Aí nós temos a opção de compra e de venda. Vamos ver as opções de compra. Quando a entidade adquire a opção de compra, ela passa a ter a faculdade de comprar aquele ativo. Por exemplo, dia 1º de julho de X8, a entidade A adquire a opção de comprar 100 sacas de café a R$ 200 cada.
Na data do vencimento, dia 31 de julho, e pagou o prêmio de R$ 400 à entidade B por essa opção de compra. Então, no dia 1º de julho, qual seria o lançamento na entidade A? Opções de compra, ela tem um direito, né, prêmio pago lá no ativo circulante e crédito de disponibilidade, caixa ou banco no valor de R$ 400. Quando chegar no vencimento, dia 31 de julho, só para contextualizar, imagine que o valor de mercado de cada saca, por exemplo, seja de R$ 300. Então, nesse caso, a entidade A exerceria a opção de compra, pois o valor que ela pagaria para exercer a opção seria de 200. Então, ela vai ter um ganho de R$ 100 em cada saca de café. Nessa hipótese, aquela despesa com opção de compra paga pela entidade de 400 seria compensada pelo lucro com o exercício da opção. Então, faria o lançamento despesa com opção de compra e creditaria aquele direito lá no seu ativo circulante, opção de compra, prêmio pago, 400. Portanto, qual seria o lucro da entidade A? Seria R$ 100 por saca vezes 100 sacas, 10 mil, menos o 400 que foi a despesa com opção de compra. Então, ela teve um lucro de 9.600. Por outro lado, se na data do exercício da opção o valor de mercado fosse menor que o valor da opção, a entidade não exerceria a opção e teria um prejuízo, aqueles 400, o prêmio pago ao lançador. Então, teria um prejuízo de 400, se o valor de mercado fosse inferior aos 200. Compensaria ela comprar no mercado. E a opção de venda? Quando a entidade adquire a opção de venda, ela passa a ter a faculdade de vender o ativo. Então, vejamos um exemplo. Dia 1º de julho de X8, a entidade A adquire a opção de vender 100 sacas de café a 200 cada. A data de vencimento é 31 de julho e o prêmio pago à entidade B é de 400. Então, qual seria o lançamento? Como seria contabilizado essa transação aí na empresa? Então, dia 1º de julho, a entidade A lança débito de opções de vendas, prêmios pagos no ativo circulante, ela adquiriu aquele direito de vender, e credita a disponibilidade 400. Se em 31 de julho o valor de mercado de cada saca de café for, por exemplo, 150, então a entidade A exerceria a opção de compra, de venda, perdão, pois o valor que ela receberia ao exercer a opção de venda seria de 200. Ela teria um ganho de R$ 50 em cada saca de café, que é o 200 da opção de venda, menos os 150, o valor de mercado. Nessa hipótese, a despesa com opção de compra paga pela entidade A seria compensada pelo lucro com exercício da opção. Então, debito despesa com opção de venda e crédito de opção de venda, prêmio pago 400. Portanto, o lucro para a entidade A seria 50 por saca vezes 100 sacas, 5 mil, menos 400 da opção de venda, 4.600. Se na data do exercício da opção o valor de mercado fosse maior que o valor da opção, a entidade não exerceria a opção de venda. Então, ela teria o prejuízo de 400 e seria mais vantajoso ela vender diretamente no mercado. Bom, vejamos então dois exemplos aí para entender a opção de compra e venda. Qual seria o resultado se determinada empresa adquirisse dia 1º de março a opção de compra de 100 sacas a 100? A data de vencimento, dia 31 de março, e o valor do mercado seria de 75. Por aí a gente já percebe que seria mais vantajoso ela comprar no mercado do que exercer a opção de compra. No mercado ela pagaria 75. Se ela exercer a opção de compra, ela vai pagar 100. Então, nesse caso, certamente ela não exerceria a opção de compra e teria como perda, como despesa, aquele prêmio pago ao lançador. No segundo exemplo, qual seria o resultado se determinada empresa adquirisse dia 1º de março a opção de venda de 200 sacas de arroz a 300? A data de vencimento dia 31 de março e o valor de mercado será de 400. Também podemos observar que é mais vantajoso vender no mercado do que exercer a opção de venda de 300. Então, nesse caso, a entidade também vai ter como perda a despesa paga como prêmio, né, ao lançador no momento da opção.
Mercado de swaps. Swap consiste em um acordo para duas partes trocarem um risco de uma posição ativa, a credora, ou passiva, a devedora, em data futura conforme critério pré-estabelecido. Quando que ocorre a liquidação do swap? A liquidação do contrato swap ocorre com o pagamento da diferença em favor de um dos participantes. Dessa forma, o investidor que tenha, por exemplo, aplicação em dólar e que acredite que a variação do IGPM será superior à variação dessa moeda, pode, por exemplo, assumir posição vendida no swap de IGPM contra câmbio. O efeito prático disso, ele trocou a rentabilidade do dólar para IGPM. Outro exemplo, se tivermos duas empresas, uma vende em real e compra em dólar, e a outra empresa vende em dólar e compra em real. Na operação de swap, elas trocam o risco. E o hedge? O que é o hedge? No caso das operações com derivativos, realizado com a finalidade de hedge, de proteção, há uma contabilidade especial, denominada hedge account, cujo objetivo é aplicar o regime de competência. Então nós temos aí três espécies de hedge: o hedge de valor justo, o hedge de fluxo de caixa e o hedge de investimento líquido no exterior. O hedge account quer dizer que as variações no valor justo do instrumento de hedge e do item objeto de hedge sejam reconhecidas no resultado do exercício. Por exemplo, quando há um derivativo protegendo um estoque, ambos são mensurados pelo valor justo com contrapartida em contas de resultado. Hedge a valor justo. É um hedge de proteção contra mudança no valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido contabilmente, ou ainda de uma porção identificada de ativo ou passivo ou de um compromisso firme que seja atribuível a um risco particular e que possa afetar o resultado. Para as operações classificadas como hedge de valor justo, as variações no valor justo do instrumento de hedge, derivativo, e do item objeto de hedge devem ser reconhecidas no resultado quando de sua ocorrência e concomitantemente. O hedge de fluxo de caixa é aquela proteção contra a exposição a variações de fluxo de caixa que sejam atribuíveis a riscos específicos associados com ativos ou passivos, tais como taxa de juros variáveis incidentes sobre pagamento futuros, ou uma transação projetada altamente provável e que possa afetar o resultado. Para as operações classificadas como hedge de fluxo de caixa, as variações no instrumento de hedge devem ser contabilizadas no patrimônio líquido, como ajuste de avaliação patrimonial, no qual devem permanecer até a realização do item objeto de hedge. Vale dizer que o ganho ou perda com hedge não pode ser reconhecido até o momento em que o item protegido afete o resultado. Enquanto isso não ocorrer, o ganho ou perda fica como componente de ajuste de avaliação patrimonial. A empresa Exportação S.A. tem um fluxo de caixa garantido por contrato de hedge, para a gente fixar a teoria. Uma questão da ESAF. A proteção alcançada pelo instrumento é de 90% de efetividade. A empresa tem como procedimento adotar a contabilidade hedge. Fundamentado nas normas, deve a empresa: alternativa A, reconhecer o ganho ou a perda efetiva do hedge como resultado abrangente e a não efetividade no resultado. B, contabilizar o ganho de efetividade do hedge como resultado abrangente e a perda efetiva do hedge como despesa. C, registrar a perda efetiva como resultado abrangente e o ganho como outras receitas operacionais. D, lançar os ganhos e perdas no resultado do exercício, visto que a efetividade não alcançou os 100% exigidos para a adoção dos procedimentos de contabilidade hedge. E alternativa E, escriturar o ganho ou perda total do hedge como resultado abrangente, garantindo o confronto da despesa com a receita. Bom, analisando essa questão, a parte do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge, que é determinado como hedge eficaz, é reconhecida diretamente em outros resultados abrangentes, para posterior reconhecimento no resultado.
enquanto que a parte ineficaz do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge é reconhecida no resultado. Então, o gabarito seria a alternativa A. E o último hedge seria de investimentos líquidos no exterior, que é aquele hedge que consiste no instrumento financeiro passivo, considerado como proteção de investimento no PL da investida no exterior, quando houver, desde o seu início, a comprovação dessa relação de proteção entre passivo e ativo, explicitando a natureza da transação protegida, do risco protegido e do instrumento utilizado como proteção. Nos hedges de investimento no exterior, a variação do valor justo do instrumento de hedge é contabilizada em conta do patrimônio líquido para posterior reconhecimento no resultado. E uma última questão para fixarmos. São reconhecidas diretamente no resultado as variações do valor justo do instrumento de hedge e do item objeto de hedge decorrente de operações classificadas como hedge de valor justo, hedge de fluxo de caixa, hedge de investimento no exterior, hedge de valor justo e hedge de fluxo de caixa, hedge de fluxo de caixa e hedge de investimento no exterior. Bom, analisando a questão, nas operações classificadas como hedge de valor justo, as variações no valor justo do instrumento de hedge e do item objeto de hedge são reconhecidas de forma simultânea no resultado quando a sua ocorrência. Então, alternativa correta, alternativa A. Aí está a nossa bibliografia utilizada, a NBCTG 483940, disponível no site do Conselho Federal de Contabilidade. Espero que tenham gostado e tenham um material de apoio para que vocês possam ler e fortalecer o conhecimento no link. Um abraço.